Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. É um prazer violento estar aqui na frente. A gente passa por momentos na vida, muitos dizem que é culpa do inimigo, o inimigo colocou coisas no nosso caminho e a gente caiu feito um coitadinho, né? Eu prefiro dizer que foi a carne humana, erro mesmo, pecado, né? E não adianta querer culpar o inimigo. Não dá para dar todo esse poder para ele, não. A culpa é nossa mesmo, a responsabilidade é nossa. E quando fala que eu deveria ser instrumento, às vezes eu me sinto incapaz de ser um instrumento de Deus, né? Porque é tão sério trazer a mensagem. É tanta responsabilidade. Um professor já disse isso em algumas mensagens, no SBIM, quando eu fiz. Ele disse assim que as mensagens elas não devem ser preparadas no joelho, mas de joelhos, né? E hoje eu espero trazer uma mensagem para os irmãos que é uma reflexão pessoal, fruto do que eu estou vivendo, prática do dia a dia. Procurei uma base bíblica para isso, vou tentar caminhar nesse processo, mas me permitam fazer uma reflexão pessoal em relação a isso. É o que eu estou vivendo e que talvez sirva para você. Espero que sirva e oro para que Deus me use como instrumento aqui, né? Eu pude avisar alguns amigos que eu pregaria hoje e eles foram felizes de não virem hoje, então acho que vocês eu não pude avisar, então vocês vão ter que me ouvir, né? Espero que eu agrade a Deus e que te faça refletir como eu estou refletindo a respeito do que eu vou falar hoje. Queria que você tivesse 2 minutos aí. Feche os seus olhos. Tenta orar aí para Deus. Tenta buscar uma meditação sobre algo que Deus queira te dizer nesse momento. 2, 3 minutinhos para você. Pai, que nesta manhã eu esteja, de fato, sendo um instrumento nas Tuas mãos, que eu possa ser usado por Ti. Importa que Tu cresças, que a Tua palavra seja conhecida e, acima de tudo, desejada de ser praticada. Importa que Tu cresças e eu diminua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Observou uma coisa nesses minutos? Como é difícil a gente ficar em silêncio, né? Há tanta coisa buzinando no nosso ouvido, né? É vontade de abrir o celular, ver se tem alguém passando mensagem, WhatsApp, e assim vai, né? Coisas que você tem que fazer, onde eu vou almoçar,
que esse cara vai dizer aí na frente, né? É difícil você ter tempo para Deus, mesmo que seja 2, 3 minutos. A primeira reflexão da manhã, ou além das outras que já foram feitas hoje, né? Desculpem não ter PowerPoint, nada, né? Porque ontem eu tentei fazer algumas coisas, mas aí a informática ela veio para resolver problemas que a gente não tinha antes dela, né? Então, nessas horas falha, né, o computador e assim vai. Aí eu fui imprimir a minha breve mensagem de 15 pontos e daí a impressora começou a falhar e tal, então abra sua Bíblia ou seu celular, seu tablet, seu iPod, ou seja lá o que você pode abrir aí. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Só um contexto rápido. Jesus crucificado, semana ali da ressurreição dele, os discípulos estavam indo ver, né, o túmulo, as mulheres tinham ido lá e tal, e aquela cena ali pós-morte de Cristo, né? Então, só para te situar ali, para a gente não precisar ler os outros versículos, e ali tem aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Ninguém sabe onde fica Emaús necessariamente, só sabe o nome de um deles ali. A gente não sabe se eles estavam indo aqueles 11 quilômetros ali de interbairros, de Camaro amarelo, de bicicleta. A gente não sabe do que eles estavam na época. Mas estavam ali caminhando e conversando, né? E a Bíblia nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia fazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-lhe e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão.
E aí Jesus novamente aparece a todos os discípulos, né? Parece uma história normal, né, do nosso dia a dia. Duas pessoas caminhando, indo para os seus lares, para as suas casas, né? Um fim de tarde. O que chama a atenção um pouquinho ali nesse texto é por que eles não tiveram o reconhecimento de Jesus já no primeiro momento, né? Algumas perguntas ficam, né? Eles talvez desconhecessem as Escrituras. Poderia ser. Talvez pela tristeza do momento, não sabemos. Pelo desespero do momento também, né? Que era latente ali, que eles esperavam alguém muito poderoso que fizesse a diferença para eles. Incerteza do futuro, pelo ódio, né? Pô, era o cara e de repente deixou de ser. Cegueira espiritual, não sei. Mas isso às vezes parece que está presente nos dias de hoje também. Às vezes a gente deixa de reconhecer esse Deus, esse Jesus que fez o que fez por nós. Muitas vezes a gente esquece de tudo isso e vive uma vida normal. A gente tem uma rotina diária de coisas e ali a gente vai fazendo. Você está curioso de saber o que tem aí dentro, né? Espere, tá bom? Nós estamos muito voltados para as nossas coisas, né? Eu sempre digo isso. A gente está hoje muito próximos das pessoas, cada vez mais próximos, né? As nossas casas cada vez terrenos menores, mais apertados, apartamentos, sobrados, tudo colado um no outro. Mas a gente parece que não conhece o vizinho mais. A gente tem muito pouco contato com os vizinhos, a gente não sabe nem quem está ali mais morando, os seus problemas. A gente ouve uns gritos, alguns problemas e tal, que essas cascas de ovo que a gente tem hoje nas construções, né, permite que se escute ruídos, né? Impressionante, mas estamos despreocupados com esse oikos, né? esse entorno de nós, né? Esse mundo ao nosso redor. A gente está mais preocupados conosco mesmos, né? Em saber se nosso time ganhou, se nossa conta bancária está legal, se o nosso trabalho está bacana, etc, etc. São verdades, né? São coisas naturais, mas a gente está esquecendo. Pessoas muito próximas de nós estão precisando da nossa ajuda, precisando da nossa atenção, da nossa oração e do nosso, às vezes, simplesmente ouvido nosso, né? Tivemos um caso, né, tão recente, citado ainda hoje. Muitos dizem aí que a atitude tomada por essa pessoa é uma atitude egoísta, muitas vezes, ou é demoníaca, ou quer que eu valha. É uma doença. Eu sou psicólogo, formado em psicologia, não estou psicólogo hoje, mas é uma doença que precisa de carinho, de cuidado, de atenção, além do tratamento psiquiátrico. Não dá para fugir dos remédios. Mas alguém precisa tomar essa pessoa no colo e tratar, cuidar, né? E a contrapartida do que nós fizemos alguns momentos hoje, a gente busca muito a Deus hoje para satisfação pessoal. Eu tenho observado as nossas orações nos últimos tempos, né? Eu observo assim, problemas de saúde, problemas de convivência, problemas de relacionamento, né? Muitas coisas assim. A gente observa isso, que muito de nós, muito do nosso ser busca isso de Deus. A gente prefere o bem-estar aqui e agora. A gente precisa estar bem aqui e agora. A gente precisa e quer viver o máximo possível, né? A gente tem a ideia de que ficar aqui é muito bom. E ter qualidade de vida também é muito bom. E a gente faz de tudo para que isso aconteça, né? Eu sei, eu estou tomando em torno de 8 a 10 remédios por dia para tentar ter o que está escrito na bula lá, uma sobrevida, né?
Se eu parar de tomar, meu cardiologista vai dizer, cara, o que você está fazendo? A gente tenta sobreviver aqui. E às vezes a gente esquece, né, que a Bíblia nos dá uma promessa de um novo céu, né, de algo muito melhor do que aqui e agora. Parece que a salvação, tá. Para que serve a salvação? Só para nos separarmos um pouco deste mundo e termos uma esperança pós-morte? Qual é a ideia que nós temos de céu? Como é que é o céu para você? Já pensou nisso? Será que não é melhor que aqui? Eu tive até pensando em algumas rápidas boberices aí, né? O céu é bem melhor do que aqui por algumas questões elementares. Você não vai precisar mais pegar o interbairro às 6 horas da tarde. Imagine, né? Você vai para a praia querer descansar e não vai precisar ouvir todas aquelas músicas funk que estão sendo tocadas nas barraquinhas dos teus amigos ao lado. Né? Escutar funk, você não vai escutar mais. Que bom isso, né? O céu é... E, gente, lá no céu a gente não vai perder de 7-1. Só por isso o céu já é bem melhor que aqui, não é? Estou brincando um pouco, mas a reflexão é válida, né? O que é o céu para nós? Permanecer aqui é ótimo, é bom. Precisamos orar realmente pela saúde. Não me entendam mal, tá? Por favor. Entenda que oração é o nosso momento de humildade, de reconhecimento que eu não posso fazer nada diante de uma situação difícil. Já citei aqui, gosto de citar, porque é um claro exemplo para mim. Eu falei reflexão para mim hoje. Quando eu estava na UTI, os médicos disseram, não podemos nem medicar e nem abrir teu coração aí. Se medicar, pode piorar, abrir pode te matar. Então, temos que esperar. Aí, naquela noite, eu disse, Deus, se o Senhor tem algo para mim, estou nas tuas mãos. Se o Senhor tem algo melhor para mim, faz. Os médicos já disseram que eu não tenho o que fazer. E eu não tenho o que fazer. Estou aqui numa cama. Aí é um momento de humildade nosso, de reconhecimento que dependemos de Deus. Eu não sou super-homem, não sou... Tem situações, e nós vivemos isso diariamente. Eu estou vivendo uma situação hoje que eu dependo da ação de Deus. São coisas assim que você não consegue fazer nada, você se sente até impotente diante de certas situações, e isso às vezes nos deixa mais para baixo, depressivos. Né? Eu chorei bastante essa semana. Porque às vezes você não sabe o que fazer. Temos um problema e o que fazer? Aí buscamos a Deus. É o que temos para fazer, é o que de melhor temos para fazer. Só que essa limitação humana, às vezes, nos faz mal, né? Porque a gente acha que vamos fazer alguma coisa, né? Esses dias, um colega de trabalho falou, olha, eu quero resolver um problema familiar lá, o que você acha de eu fazer isso? Falei, você já dobrou teus joelhos para perguntar para Deus o que Ele quer que você faça? Às vezes a gente quer resolver. E não é qualquer coisa, sabe? É esquecer que, acima de tudo, Deus pode fazer. E Deus quer fazer. Mas depende da gente, às vezes, buscá-lo em oração, buscá-lo em humildade, reconhecendo que Ele é soberano de tudo. Existe, na minha reflexão de hoje, uma separação. O dia a dia, né, isso que nós estamos vivendo, e a mensagem que eu trouxe ali através desse texto. Né? Os discípulos tiveram uma experiência com Jesus ali. E daí eles saíram falando de Jesus. Muitas vezes a gente ouve de Jesus,
tem essa experiência com Jesus, ele nos muda nosso ser, né? Tinha um amigo que já não está entre nós mais, que falava que pau que nasce torto, Jesus endireita, né? Há contrariedades bíblicas, mas é mais ou menos isso, né? Podemos entender que Deus faz as mudanças em nós, faz o seu querer. O céu é melhor, penso eu. Senão a Bíblia está errada. E se a Bíblia está errada nesse ponto, poderia estar no resto todo. E eu não creio que ela esteja parcialmente certa. Para mim, a Bíblia é um todo e ela está toda certa. O céu é muito melhor que aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, o que nós temos que fazer? Não se preocupe, irmãos, não vou dar esse desprazer para os seus ouvidos, tá? Eu não seria louco o suficiente, né, de estar no meio de uma plateia conhecedora de música e eu dar o... Só quero mostrar para você um instrumento que eu ganhei da minha esposa, que sempre foi um sonho meu ter. Desde jovem, eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu passava numa loja que tinha no centro e eu ficava admirando, porque achava muito lindo esse instrumento, né? Ele aparece e o som dele é fantástico. Eu adoro o som de sax. E até tentei fazer umas aulas, mas como meu problema de saúde dificultou um pouco, eu moro num apartamento e também tenho dó dos meus vizinhos, né? E vocês sabem que uma pessoa ensaiando um certo instrumento musical dá um certo incômodo, né? Mas sempre foi um sonho meu ter um belo instrumento desses e aprender a tocar. Até aprendi um dó, ré, mi, fá, sol, mas por causa do meu problema de saúde, hoje tudo que eu toco é um ré médio. Obrigado. Um belo instrumento, mas que requer muito cuidado. Ele precisa estar limpo, precisa estar afinado, precisa ser constantemente cuidado. Não é meu coração, tá? Apesar que ele está bem mais acelerado que isso. Ele precisa ser muito bem estudado. Tem muita tecla, sai um som lindo e maravilhoso dele. Até a palheta, se ela estiver quebrada, não sai o som perfeito. Você tem que umedecer um pouquinho antes, né? Tem todo um cuidado, um preparo para que ele tenha um bom som. Quero transportar isso para a nossa vida. Nos falaram aqui há pouco que a gente tem aí vários pastores. Eu diria, nós temos muitos instrumentos nas mãos limpas de Deus.
não é a mão do Geraldo, é a mão de Deus que quer tocar esse instrumento aí, que quer usar esse instrumento aí. Aqueles homens no caminho de Emaús tiveram a experiência e abriram os seus olhos deles, e eles viram e cearam com Jesus ali e começaram a falar de Jesus. A gente precisa estar afinado. Afinado com o quê? Com quem? Esse instrumento não toca sozinho. Ele precisa de alguém cuidando dele. Às vezes até ele pode ficar exposto, né? Belos instrumentos expostos, mas não tocam sozinhos. E a diversidade de instrumentos também. Você pode dizer, eu não sou tão belo, não tenho uma voz bonita, não sou tão belo quanto um sax. Talvez você seja uma bateria, um violão, uma guitarra, um baixo, uma gaita de boca. Não importa, mas todos nós podemos e deveremos ser instrumentos nas mãos de Deus. A gente precisa estar limpo. O que é estar limpo? Tentar, além da nossa luta diária por sobreviver nesse mundo cão, onde jaz o maligno, a gente tem que estar tentando ser limpo, tentar nos purificar dessas impurezas todas, né? Hoje está muito comum as coisas em nosso meio, de maldade, de banditismo, de violência, né? A gente tem que sobreviver a isso tudo e olhar para essa limpeza interna. E não é nós que temos que dar o tom. Essa mesma pessoa que me perguntou o que ele faria em relação à sua família lá, qual era a melhor coisa para fazer, sabe? Ele disse, eu vou levar para tal situação lá, que eu acho que lá a gente vai resolver isso e tal. A pessoa quer dar o tom e esquece de que quem dá o tom é Deus. É o que realmente vai usar o instrumento. O que mais me preocupa, irmãos, e aqui volto para a autorreflexão, é que hoje o Geraldo está guardado dentro de uma maleta. Não estou culpando ninguém, igreja, ninguém. O Geraldo é culpado. Eu estou ali dentro de uma maleta. Não sou um belo instrumento, mas de qualquer forma eu estou guardado ali. Tenho atuado muito pouco, tenho feito muito pouca coisa. Deus me deu 2 faculdades, teologia e psicologia, que deveriam estar sendo usadas para alguma coisa. Deus nos dá condições de sermos instrumentos dele. Só que muitas vezes eu só estou tentando ficar limpinho, guardado, preservado das intempéries, né? Tentando me manter vivo, enclausurado dentro de uma redoma que eu mesmo criei. Não é o mundo, muitas vezes, que cria. O erro é nosso, o pecado é nosso, ficarmos enclausurados, não falar, não nos mostrarmos, e pior ainda, não nos deixarmos ser usados pelas mãos de Deus. Para mim, hoje, isso é decepcionante, não ser um tocador de sax. Para mim é muito triste isso, né? Eu insisto ainda em que talvez eu volte a fazer aulas, mas, irmãos, se eu, ser humano, me decepciono por não tocar um instrumento tão belo, Deus não está entristecido também de não poder usar tantos instrumentos, formar uma orquestra? O mundo está aí.
As coisas do mundo estão sendo ditas, pregadas, anunciadas a 4 ventos. Você assiste novela, eu não assisto, mas tem ali toda sorte de pecado, toda sorte, né, de coisas ruins. Todos os programas que você assiste, há homossexualismo envolvido. Filmes, né, que antigamente eram pontuais, hoje praticamente todos. E por aí vai, né? Tantas coisas ruins ali. Famílias, só tem uma pessoa, né? Os pais não aparecem, ou se aparecem, está numa casa, outro noutra. São coisas do nosso dia a dia, mas isso tudo está vindo sobre nós. E nós estamos dando isso como natural, como aceitável. Hoje os jovens já não querem nem casar mais, né? Vamos ficar um tempo, se não der, perna para quem tem. Não queremos mais responsabilidade, não queremos mais sequer ter filhos hoje. E você tem um ou outro, a preferência hoje é um poodle, ao invés de um cachorro, ao invés de um filho. Hoje é melhor ter um cachorro, porque é mais fácil dar uma raçãozinha do que ficar dando leite ali, né? Comprar uns leites especiais. Há muitas mudanças na sociedade. O mais decepcionante é ficarmos enclausurados. Nós não fazemos nada. E é assim que eu me sinto hoje. Não culpo ninguém, nem nada. Apenas a mim mesmo. E quando eu pensei em trazer essa rápida reflexão para vocês, que talvez isso sirva para mais pessoas além de mim aqui dentro. Eu realmente acho que eu tenho um potencial para fazer muito mais do que eu tenho feito hoje. E muito mais porque eu não tenho feito nada. Raras oportunidades tenho orado por pessoas, quando as pessoas pedem ou me procuram, ou há umas situações especiais. É o mínimo, mas é pouco, muito pouco, diante da vontade que Deus tem de nos usarmos como belos instrumentos nas mãos de Deus. Espero que essa breve reflexão tenha ajudado você, como está me fazendo me mexer, abrir essa redoma, sair dessa clausura e me expor. Eu acho que Deus tem muito que me usar. A resposta dele foi sim. Até achei interessante, dias atrás a gente precisou visitar uma outra igreja e o pastor pregou lá sobre a resposta de Deus, né? Sim, não e espere. Eu não tenho essa terceira resposta de Deus. Eu acho que para Deus ou é sim ou é não. O espere pode ser por sim e pode ser por não, mas vai ser sim ou vai ser não. Eu não creio nessa terceira opção. E para mim Deus disse sim aquela manhã, aquela noite, né? Eu orei e foi a única noite que eu dormi na UTI. Aí Deus disse, tá bom, já que é assim, deixa comigo então. Queria convidar você agora, nesse momento, a ter uma reflexão. É difícil, já fizemos o exercício, observamos o quanto é isso, né? E todo esse ruído dentro de nós. Mas que o ruído agora venha de Deus, nos incomodando a sermos instrumentos dele, a sermos usados por ele da forma como ele quer. Não que o tom seja dado por nós, não que a melodia seja por nós feita, mas que Deus diga, é assim que eu quero te usar. E não tem teologia sobre isso. Você vai, o que eu faço? Dobra os seus joelhos, irmão. Vá para o teu quarto, diga a Deus, o que eu faço? Como faço? Quando faço?
É Ele, não é nós. Eu me sinto impotente. Eu não sei o que eu fazer, como fazer, quando eu fazer. Mas Ele tem essa resposta. E Deus quer. Deus precisa de instrumentos para tocar a grande orquestra do céu. Amém? Queria levar você a um momento de reflexão antes da gente encerrar esse culto. Eu queria desafiar até os pastores a virem à frente novamente, mas não vou fazer isso. Porque talvez entre nós, pastores, tenhamos essa necessidade de ter o nosso tempo de reflexão com Deus. Então, novamente, eu vou te dar um minutinho para você refletir e simplesmente dizer. O profeta diz, eis-me aqui, estou pronto a te servir. Mude essa oração agora, diga assim, eis-me aqui, estou disposto a te servir. Pronto, talvez nunca estejamos aos nossos olhos. Alguém já disse, Deus capacita os escolhidos, né? Não escolhe os capacitados. Amém? Tem um momento de reflexão, 2 minutinhos, oração simples. Eis-me aqui. Pai amado, buscamos a Tua presença, gratos pelo culto que podemos ter hoje. Obrigado porque podemos experienciar a Tua presença em nosso meio. Obrigado por essa igreja que tem lutado para preservar a Tua palavra, clara, limpa, objetiva, que fala sobre a salvação, que fala sobre o caminhar com Deus, sobre a realidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos esquece. Obrigado, Deus, porque o Senhor está em nosso meio e insiste em nos usar, mesmo a gente insistindo em ficar enclausurados. Pai, a começar em mim, muda, troca as coisas de lugar, faz aquilo que o Senhor quer fazer em mim e através de mim, para que seja eu um instrumento em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque vários irmãos aqui estão também buscando isso de Ti, Pai. Nos perdoe, porque muitas vezes só queremos o aqui e agora, e esquecemos o depois. Nos ajude nisso também, para que a gente saiba buscar em Ti o aqui e agora. Mas, acima de tudo, que a gente busque o depois e sejamos instrumentos Teus aonde o Senhor quer nos usar, ó Deus. Obrigado por todos os irmãos que aqui estão, Senhor. Obrigado porque o Senhor os trouxe. O Senhor tem reunido essa família, ó Deus, e obrigado. Porque sabemos que em Ti nós podemos descansar, confiar, depositar as nossas esperanças. Obrigado, Jesus. Oramos, muito gratos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará através de nós. Em nome de Jesus. Amém.